Olá classe, tudo bom? Aqui é o professor Celso Costa, sou professor de exatas e hoje vamos continuar a nossa aula de física sobre espelhos esféricos. Na última aula eu acabei esquecendo de comentar onde que são utilizados cada tipo de espelho. Bom, eu trouxe aqui para vocês uns tipos de espelho, eu vou pegar aqui rapidinho. Olha só, eu tenho aqui os dois tipos de espelho. Eu tenho o espelho convexo, tá? Que é a reflexão na parte externa. Então tenho aqui, ó, o convexo, ele tem uma curvatura aqui. A gente pode olhar que ele é diferente a imagem, né? Geralmente quando a gente olha para um espelho no banheiro, por exemplo, a gente vê uma imagem no tamanho real da nossa aula, tamanho igual, né? Só que no espelho convexo a gente acaba diminuindo o tamanho da imagem, porém a gente tem uma abertura o campo de visão. Então nós temos uma área maior em que a gente consegue enxergar no espelho convexo. E tem aqui também, eu tenho aqui de um lado um espelho plano, então a gente enxerga mesmo tamanho da imagem, tá legal? Mesmo tamanho. E do outro lado eu tenho um espelho convexo. E olha que interessante esse espelho convexo aqui. Ele aumenta a imagem, fica grandona a imagem. Não sei se vocês conseguem enxergar, tá vendo? Mas acho que dá para enxergar assim. Eu estou vendo bem grande o celular aqui. Então o espelho côncavo, ele aumenta o tamanho da imagem e dependendo da distância, ele inverte também. Então se a gente deixar mais longe, ele acaba invertendo a imagem. Então o que está para cima vai para baixo, o que está para a direita vai para a esquerda. Quando a gente aproxima, ele só aumenta o tamanho, ela fica igualzinha, só que com um tamanho maior, tá? E onde que são utilizados esses carinhas aqui? Bom, o espelho convexo, tá? Esse espelho aqui que diminui o tamanho da imagem, porém ele amplia o ângulo de visão, é bastante utilizado nos mercadinhos. Os mercadinhos mais antigos de bairro, geralmente tem um espelho desse grandão lá no fundo, o cara que está no caixa, ele olhar tudo que está acontecendo dentro do mercado, lá por cima assim, ele fica lá no cantinho. Ou também utilizado em portão de prédio, né? Portão de prédio tem um vidro desse aqui assim, um espelho desse, em que o porteiro ele consegue enxergar toda a área da rua que está na frente do portão. Usa também no porta de ônibus, na porta traseira do ônibus, o motorista que está aqui, ele olha no retrovisor interno dele e o retrovisor está vendo esse retrovisor grandão, redondo lá no fundo, ele é convexo, porque ele consegue enxergar o que está acontecendo lá no fundo do ônibus, legal? E esse daqui, bom, esse daqui especificamente é um espelho daquele tipo de espelho de maquiagem. Por quê? Porque você encosta um pouco assim, ó, você vê a sua imagem enorme aqui. Então você consegue ter uma qualidade melhor e mais facilidade para poder fazer a maquiagem no rosto, tá? Outro lugar que é utilizado esse tipo de espelho convexo é aquele aparelhinho do dentista. Sabe aquele espelhinho que o dentista coloca dentro da sua boca para ver atrás, tudinho? Aquilo também é um espelho côncavo, beleza? Bom, dito isso, onde que são utilizados esses tipos de espelho, vamos para ter mais um pouquinho de teoria, tá? Hoje a gente vai falar sobre os raios notáveis. A gente sabe que no espelho a gente enxerga a imagem, e a imagem nada mais é do que raios de luz refletindo o corpo que a gente está enxergando. Então nós temos infinitos raios de luz. E no espelho côncavo e no convexo não seria diferente. Se a gente enxerga a imagem dele, a gente está vendo infinitos raios de luz aqui, tá? Então não tem como a gente calcular infinitos raios de luz aqui, determinar quais são cada tipo de raio de luz. Porém, tem 4 principais raios que a gente estuda. 4 principais raios de estudo que são os raios notáveis, tá? E eu vou falar deles aqui agora, primeiro no espelho côncavo, depois eu falo no espelho convexo, depois eu apago a luz aqui e falo os 4 no espelho convexo. Na verdade são os mesmos, tá? Só que a forma como eles são desenhados e representados é diferente. Olha só, nós temos primeiro, deixa eu pegar um aqui, quando nós temos a luz entrando no espelho,
côncavo, que é esse espelho aqui que aumenta, tá vendo? Ele aumenta o tamanho da visão. Se ele aumenta o tamanho da visão, ele vai funcionar da seguinte forma: a parte refletora dele é interna, certo? A gente já viu isso na outra aula. Nós temos um raio de luz que entra paralelo ao eixo principal, tá? A gente sempre vai tomar como referência esse eixo principal, que é o eixo normal. Ele forma um ângulozinho aqui, ó, de 90 graus, tá? Então, quando ele entra paralelo, a luz entra paralelo ao eixo principal, vamos desenhar aqui. Tá entrando, vamos desenhar de outra cor, desenhar de amarelo. Entra paralelo, aí então ele está entrando paralelo. Não importa onde ele vai entrar, ele pode entrar aqui. Não importa onde ele vai entrar, ele sempre vai refletir passando pelo foco. Olha só, o meu foco está aqui, o foco do espelho. Então, se ele entrou paralelo, bateu no espelho, ele vai refletir passando pelo foco, tá? Ele vai refletir passando pelo foco. Vai vir aqui assim. Legal? Entendeu? Então ele entrou paralelo, reflete passando pelo foco. Esse é o primeiro raio notável no espelho côncavo. Ah, legal, professor. Ele vai entrar paralelo e vai refletir pelo foco. Só que se eu quiser jogar a luz pelo foco do espelho, jogar ele inclinado assim, não paralelo mais ao eixo principal, inclinado passando pelo foco. Muito bem, boa pergunta. Se eu jogar ele inclinado aqui, passando pelo foco, bateu no espelho, o que vai acontecer? Exatamente, vai voltar paralelo. Ele é o inverso, né? Então ele vai entrar pelo foco, tá? Vai incidir passando pelo foco e vai refletir paralelo. Aí incide pelo foco e vai refletir paralelo. Esse é o nosso segundo raio notável. Tá legal? Então os dois primeiros são: entrou paralelo, volta pelo foco. Entrou paralelo, reflete passando pelo foco. Entrou pelo foco, reflete paralelo. Entrou pelo foco, reflete paralelo. Legal? Maravilha. Bom, então quanto ao foco, estamos ok. Tá? E quando eu pego e jogo um raio de luz bem no vértice, o que acontece? Bom, o vértice a gente sabe que ele é o ponto onde o eixo principal está formando um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se eu jogar um raio de luz aqui no vértice, olha só, incidiu, bateu no vértice, o que vai acontecer? Ele vai voltar com o mesmo ângulo. Vai voltar com o mesmo ângulo. Vai voltar aqui assim. Vai refletir com o mesmo ângulo. Lembrando, onde que a gente vai medir esse ângulo? Sempre em relação ao eixo principal, sempre em relação ao eixo normal. Então aqui eu tenho um ângulo I. Ele entrou com esse ângulo I, ele vai sair com esse mesmo ângulo I. Alfa, beta, qualquer ângulo, tá? Desde que seja o mesmo. Se ele entrou com 60, vai sair com 60. Se ele entrou com 80, vai sair com 80. Então entrou no vértice, ele volta com o mesmo ângulo. Legal. Então esse daqui é o terceiro, professor? Isso, terceiro raio notável. Beleza, a gente já passou pelo foco, pelo vértice e passando pelo centro da curvatura, professor. Como é que faz? Olha que interessante. Se a gente passar pelo centro da curvatura um raio, vou pegar aqui, ó, passou no centro da curvatura, opa, bateu lá, o que vai acontecer? Aí ele vai sair com outro ângulo, né, professor? Não. Ele vai bater lá e vai voltar na mesma direção, porém sentido oposto, tá? Ele bate e volta, Ué, mas como que ele vai, passa pelo centro, bate lá e volta? Bom, vocês não lembram o quê? Isso daqui é a representação de um espelho côncavo. O espelho côncavo não é uma calota, um pedaço de uma esfera. Legal, vou desenhar uma esfera de 2 dimensões aqui. Nada mais é do que uma circunferência. Tá? Imagina que aqui é o meu espelho. Eu tenho o ponto central. Se eu jogar um raio de luz, ó, vou jogar um raio de luz passando pelo centro, ele vai bater bem perpendicular, né? Ele vai bater bem perpendicular aonde está. Se ele passar pelo centro, ele vai bater bem perpendicular onde está o meu espelho. Então ele só pode voltar por esse ângulo. Se eu tirar do centro,
Aí sim, vai bater para cá e vai inclinar, ou vai bater para cá e vai inclinar, tá? Mas se ele passar pelo centro, ele vai bater aqui 90 graus, então ele vai e volta no mesmo ângulo, tá? Vai e volta no mesmo raio, na mesma direção, porém em sentido oposto. Tá legal? Então nós temos aqui os 4 principais raios notáveis, os 4 raios notáveis dos espelhos côncavos. Primeiro, entra paralelo, volta pelo foco, certo? Segundo, entra pelo foco, volta paralelo. Tá? Terceiro raio notável, entra pelo vértice e volta com o mesmo ângulo. Quarto raio notável, entra pelo centro de curvatura, volta na mesma direção, porém sentido contrário. Legal, pessoal? Bom, antes da gente continuar a nossa aula falando dos espelhos convexos, que tem a reflexão do lado externo, tá? Do lado externo, eu queria pedir para vocês, não vai doer nada os dedos de vocês aí, vocês estão estudando, só que não custa nada, dá um clique no joinha aí, no like, compartilhe esse vídeo com quem está querendo estudar esse assunto também, que está precisando estudar esse assunto. Ensino médio, primeiro, terceiro ano do ensino médio, que é revisão, cai bastante em vestibulares, em Enem. Então, compartilha com essa galerinha aí, com seus amigos, com quem estiver precisando, tá legal? Compartilha nos grupos lá. Não esquece de dar o like, se inscreve no canal, tá? Para ajudar a gente a crescer cada vez mais e levar o conhecimento de exatas, física, matemática, para esse Brasil todo, quiçá para o mundo inteiro, tá legal? Bom, pessoal, então eu vou com um efeito especial aqui. Esse quadro aqui vai ser limpo e vai ser trocado o espelho côncavo por um espelho convexo, beleza? E a gente já continua. Valeu? Bom, então vamos lá, pessoal. Olha só, tá feita aqui já as duas representações gráficas do espelho convexo, tá legal? E o espelho convexo a gente sabe que é aquele que reflete do lado de fora, reflete do lado de fora. Então a representação está aqui, os risquinhos estão do lado que está interno, ou seja, não reflete do lado interno, reflete só pelo lado de fora, o aluno sempre vai entrar por aqui, porém a curvatura dele é para lá. Se a curvatura dele é para lá, o foco e o centro de curvatura também vai estar para lá, tá legal? Beleza, temos os dois aqui iguaizinhos, porque eu vou fazer 2 raios aqui e 2 aqui. Assim como o côncavo, aqui nós temos 4 raios notáveis também. E o que acontece? Quando nós temos num espelho convexo, nós temos o primeiro raio, que é igual, a gente entra paralelo, tá? Então o raio de luz vai entrar paralelo ao eixo principal, que é o meu eixo normal, vai entrar aqui. E o que acontece no espelho côncavo? Ele entra paralelo, sai pelo foco, entra paralelo, reflete pelo foco. Só que o foco está do outro lado. Porém, eu vou utilizar ele como referência também, tá? Então, o que acontece? Se está aqui, era para ele passar pelo foco, só que ele não vai passar pelo foco, ele tem que refletir. Só que eu vou usar esse foco como referência, porque o que vai acontecer? Olha só que interessante. Eu uso ele como referência para fazer essa reta e a reflexão dele vai ser com referência ao foco, tá? Então ele vai refletir para cá, ó. Então entra paralelo, ele pega a referência do foco e reflete na mesma direção do foco, só que em sentido contrário, tá? Se eu fizer do lado de cá, a mesma coisa, vai vir paralelo, vai pegar a referência do foco e vai refletir para fora, beleza? Então entra paralelo, volta com referência ao foco. Entra paralelo, volta com referência ao foco. Ah, legal, professor, entendi. Isso quer dizer que se no convexo, se no côncavo, a gente entrava paralelo, voltava pelo foco. Se ia pelo foco, voltava paralelo. Quer dizer que se eu jogar a luz aqui mirando no foco lá do outro lado, vai voltar paralelo? Exatamente, está aprendendo, hein? Olha só, eu vou pegar a referência aqui do foco, qualquer ponto aqui do meu espelho, tá? Então, eu vou jogar uma luz aqui, ó, com referência ao foco. Joguei com referência ao foco. Ele vai voltar paralelo, tá? Eu joguei com referência ao foco, ele volta paralelo. Então aqui nós temos o primeiro raio notável, aqui nós temos o segundo raio notável, tá? Vou até fazer um pontilhado aqui, ó, ficar bonitinho, igual o de cima, tá?
Eu joguei em relação ao foco, ele volta paralelo. Beleza, até aqui entendi, professor. Mas e aqui? Aqui a gente tem um vértice, né? Se eu jogar uma luz no vértice, no côncavo, que é a imagem dentro do espelho, na parte interna da curvatura, ele volta com o mesmo ângulo. Só que aqui agora é externa, para fora, né? Como é que fica aqui, professor? Simples. Se eu jogar uma luz, olha só, vou jogar uma luz aqui com um certo ângulo, ele vai voltar exatamente com o mesmo ângulo. Então vai voltar aqui, ó, com o mesmo ângulo. E, ou seja, não importa se ele é côncavo ou convexo. Se eu joguei bem no meio do espelho, em relação ao eixo principal, ao eixo normal, ele vai entrar com o ângulo I, vai voltar com o mesmo ângulo I, tá? Então aqui nós temos o terceiro raio notável. Legal. Mas são 4, né, professor? Tá faltando o quê? A gente já falou sobre o foco, a luz no vértice, falta então a luz no centro da curvatura. Só que o centro da curvatura está lá do outro lado. Como é que eu vou fazer isso, professor? Vou dar a volta no espelho? Não, a gente está falando dessa reflexão do espelho, dessa parte aqui. Então toda a luz, ela vai entrar por aqui. Tá? Toda a luz vai entrar por aqui. Então eu vou jogar uma luz mirando no centro da curvatura dele. Olha só, eu tenho o centro de curvatura aqui, tá? Vou fazer aqui um pontilhado até aqui. Eu vou jogar uma luz aqui, ó. Joguei uma luz nessa direção e nesse sentido. Mirando o centro lá, o que vai acontecer? Ele vai voltar na mesma direção. Assim como o espelho côncavo. Ele vai em relação ao centro e volta na mesma direção. Por quê? Assim como o espelho côncavo, o espelho convexo é um pedaço de uma circunferência. Então ele é esse pedacinho aqui, só que ele reflete por fora, né? Ele reflete por fora, só que eu vou jogar a luz aqui nele em relação ao centro. É a mesma coisa, a luz vai passar por aqui, vai voltar, ele vai voltar aqui na mesma direção, por esse sentido oposto. Legal, pessoal? Então, quarto raio notável. Então hoje nós falamos das aplicações dos espelhos esféricos, espelhos côncavos, espelhos convexos. Falamos também dos raios notáveis, beleza? Na próxima aula, no próximo vídeo da playlist, na sequência aqui, a gente vai falar sobre a formação das imagens em cada tipo de espelho, no espelho côncavo, no espelho convexo, beleza, pessoal? Obrigado, não esqueçam de dar o joinha aí e até a próxima, bora!